nós vamos falar sobre a verdadeira adoração. A verdadeira adoração a Deus. Esse é o assunto que nós vamos tratar. 1 Crônicas, capítulo de número 13, versículos 9 e 10, diz assim: Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali diante de Deus. Olha o que a palavra de Deus relata em 1 Crônicas, capítulo 13, versículos 9 e 10. Por que motivo que Deus feriu Uzá? Por que motivo? Nós vemos que Davi não respeitou a santidade da arca, que era equivalente ao próprio Deus. Mas como assim Davi não respeitou a santidade da arca? Davi era homem de Deus. O que ele fez que desrespeitou a santidade da arca? Na lei de Moisés, a arca deveria ser transportada por levitas e não por animais em cima de uma carroça. Então, a lei foi dada por Moisés, através de Moisés, mas a lei partiu do próprio Deus. E na lei de Deus dizia o seguinte: olha, a arca da aliança tem que ser transportada por levitas, por seres humanos consagrados a Deus. E tem um detalhe: se você for ver a construção da arca, havia as argolas, uma argola em cada canto, havia as varas que passavam-se dentro daquelas argolas, e os levitas transportavam no ombro, na frente, do lado esquerdo, um atrás do lado esquerdo, um na frente do lado direito, outro atrás do lado direito. Transportavam o quê? No ombro, a arca da aliança. Deus é soberano. Por que motivo que ele pediu para que fosse transportado desta maneira? Não cabe a nós julgar se é certo ou se é errado. Obviamente, é muito mais fácil transportar uma arca em uma carroça. É muito mais fácil, é muito mais simples colocá-la em cima de uma carroça para os bois puxarem ou cavalos puxarem. É muito mais fácil, é muito mais prático. Mas nem sempre o mais fácil e o mais prático agrada a Deus. Então, o que é fácil aos nossos olhos, o que é prático aos nossos olhos, nem sempre agrada a Deus. O que Davi fez? Davi queria transportar a arca até Jerusalém. Então ele pegou uma carroça com bois, colocou a arca que os filisteus haviam devolvido. Os filisteus haviam devolvido a arca, porque a arca havia sido roubada na batalha onde Ofni e Finéias foram a óbito. Então, a arca foi devolvida pelos filisteus. Por que motivo foi devolvida? Porque estava a ira de Deus foi em cima dos filisteus. Foi em cima deles. Eles devolveram. E Davi pega a arca que os filisteus devolveram e diz: eu vou levar para Jerusalém, que é o lugar dela. Ao invés dele consultar a lei de Deus, espera aí, como é que tem que ser transportada a arca? Se ele tivesse consultado,
ele teria separado os sacerdotes, teria separado levitas para ir transportar a arca. Mas ele não consultou. Qual era mais prático, mais rápido? Colocar em cima de uma carroça e vamos transportar. E foi o que ele fez. E olha o desfecho. Olha o que aconteceu. Deu errado. A ira de Deus se acendeu. Então, se nós vivermos uma religião aqui nessa terra, do nosso jeito, da forma com que é mais fácil para nós, mas conveniente para nós, isso não significa que Deus estará de acordo. Porque o que nós temos que entender é o seguinte: existem leis. Existem leis. E essas leis foram criadas por Deus. Então, ou nós nos submetemos a essas leis de Deus e cultuamos a Deus e adoramos a Deus de acordo com o que Ele exige, ou nós vamos viver uma religião em vão aqui nessa terra. Então, não é da nossa forma, não é do nosso jeito. Não adianta nós pegarmos os textos sagrados e tentarmos moldarmos do nosso jeito. Ou seja, nós vamos lá, pegamos somente o que nos interessa, somente o que nos agrada e colocamos em prática. Mas as partes que não nos interessa, que não nos agrada, ou que vai contra a nossa vontade, bom, essa aí nós deixamos de lado. Então nós vemos que não é assim. Nós vemos que para adorar a Deus, para servir a Deus, é do jeito dele e não do nosso. Então, ou nós vamos nos submetermos a ele do jeito dele, ou vamos nadar contra a maré. Ou vamos nos enganar. Porque enganar a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Ou vamos nos enganar. E quantas pessoas estão vivendo o engano? O engano. Achando que estão bem, achando que estão agradando a Deus, com a sua forma de viver aqui na terra, com as suas práticas, com os seus atos, com as suas ações, com as suas atitudes, talvez por não sentirem nenhuma cobrança, elas dizem, olha, estou bem com Deus, estou servindo a Deus. Mas os atos, as ações, as atitudes, as práticas não condiz com a palavra de Deus, são contrários. Então, não é pelo que sentimos, não é pelo que pensamos, pelo que acreditamos, é pelo que está escrito na palavra. Se a palavra de Deus diz que não pode, não pode. Se a palavra de Deus diz que pode, pode. Então, quando a palavra diz que não pode, não pode e ponto final. Ah, mas não pode por quê? Deus tem as razões dele. Então não adianta o ser humano, aqui nessa terra, achar que vai enganar Deus. Achar que ele vai fazer uma religião do jeito que ele gosta, do jeito que ele quer, do jeito que agrada a ele. E achar que ele vai agradar a Deus. Porque não é do nosso jeito, é do jeito dele. Olha o que diz em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 13. Diz assim: quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Olha que
Davi, na segunda tentativa de trazer a arca para Jerusalém, a arca dessa vez estava na casa de Obed-edom. Durante 90 dias ficou lá. Aí Davi disse, eu vou lá buscar a arca. Mas dessa vez Davi foi na lei de Deus, meditou e entendeu o seguinte, onde estava o erro. Desta vez a arca é carregada de acordo com a lei de Moisés, ou seja, por levitas, porque diz, quando os que levavam a arca do Senhor já não estava mais em cima de carroça de boi, os que levavam estavam levando no ombro, como a lei determinava. Dessa vez Davi obedeceu à lei de Deus. Quantos Deus matou? Nenhum. A ira de Deus se acendeu? Não. Por quê? Porque eles estavam fazendo de acordo com a lei de Deus. Se tivesse feito isto da primeira vez, não teria acontecido o que aconteceu. A ira de Deus não tinha se acendido. Olha a gravidade da situação. Olha a gravidade da situação. Davi era homem de Deus. Então, mesmo a pessoa sendo de Deus, se ela tomar uma atitude contrária à lei de Deus, está errado. Uma atitude. Então, não existe essa de Deus colocar na balança e dizer, poxa, peraí, deixa eu pegar todos os acertos desta pessoa, deixa eu pegar todos os erros e vou pôr na balança. Olha, ela mais acertou do que errou, então ela passou no teste. Não é assim. Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você tomar uma decisão errada, ir contra a palavra de Deus, você vai ter que responder por isso. Você pode ter certeza, você vai colher. Você pode ter certeza, convicção. Ah, mas isso não é justo. É a lei de Deus. A lei de Deus é assim. Deus é assim. Então nós vemos que há outros casos onde Davi, sendo homem de Deus, tomou atitudes erradas. Davi, certa vez, mandou contar o povo de Israel, e não era para ter contado, e a ira de Deus se acendeu contra ele novamente. Olha aí, ó, a ira de Deus se acende quando vai transportar a arca pela primeira vez, porque transportou em cima de carroça e não era. A ira de Deus se acende quando ele manda contar o povo de Israel, fazer um censo. E Deus também o repreendeu. E a ira de Deus veio sobre ele por ele ter adulterado com Batseba e por ter mandado matar Urias, o heteu. Então você vê que mesmo a pessoa sendo de Deus, tendo aliança com Deus, se ela sair fora da palavra, das leis de Deus, dos ensinamentos, se ela for numa direção contrária, ela vai colher. Deus não vai poupá-la, não. Não fique pensando, ah, mas ela é de Deus, então Deus vai acobertar o erro do seu filho. Não vai acobertar, não. Deus não vai acobertar, não. Você pode ter certeza disso. Você pode pegar todos os homens de Deus, os maiores homens de Deus. Pode pegar. Quando eles tomaram decisões erradas, a ira de Deus veio sobre eles. Pode pegar todos. Moisés foi o maior profeta da história. Maior. Falava com Deus face a face. A intimidade que Moisés tinha com Deus era tamanha que só de falar mal de Moisés pelas costas, sem Moisés saber, Deus comprava briga. Certa vez, Miriam e Arão. Miriam ou Miriam, depende como a pessoa interpreta. E Arão eram irmãos de Moisés. Certa vez começaram a questionar os dois. Poxa, será que Deus fala somente através de Moisés? Será que Deus não fala através de nós também? Será que é só Moisés que é assim, isso, aquilo? E começou, poxa,
Moisés arrumou uma esposa assim, assim, assado. Moisés nem sabia da história, o que estava acontecendo. E eles não falaram tão mal assim de Moisés não, hein? Não foi uma coisa sobrenatural de descer além assim também não. Foi levantar algumas hipóteses ali. Deus se manifestou e falou, espera aí. Vocês estão falando mal do meu servo? Vocês estão falando mal do meu amigo? Quem vocês pensam que são? Olha que intimidade, meu amigo. Eu lhe pergunto, quando alguém fala mal de você ou mal de nós aqui nessa terra, será que Deus se manifesta para a pessoa e fala com ela, espera aí, por que você está falando mal do meu servo? Obviamente que não. Isso significa que nós não chegamos aos pés de Moisés. Ok? Compreende? Nós não chegamos aos pés de Moisés. Moisés tinha uma intimidade com Deus sobrenatural. E esse mesmo homem que tinha essa intimidade sobrenatural, ao ponto de Deus defendê-lo porque alguém falou mal dele pelas costas, Deus repreender, fala, não fala mal dele não, hein? Ele é meu servo. Cuidado com o que você fala dele. Miriam ficou leprosa. Ficou leprosa. Só por ter falado mal de Moisés, do próprio irmão. Olha a gravidade, olha a intimidade que ele tinha com Deus. Este mesmo homem, Deus falou para ele certa vez, fala com a rocha que ela vai dar água. Ele bateu por 2 vezes com a vara. Deus falou, fala com a rocha, ele bateu na rocha. Cometeu um erro. Mas se é um homem que tem tanta intimidade com Deus, se é um homem tão estimado, se é um eleito, se é isso e aquilo, acho que cabe a Deus relevar, não cabe? Cabe a Deus colocar numa balança e dizer, olha, você errou, mas os seus acertos são maiores que os seus erros. O que Deus fez? Você não entra mais na terra prometida. Eu prometi que você ia entrar, mas você não vai entrar mais, porque você errou. E ele clamou, 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 chorou, chorou, chorou. Deus disse, chega de conversa. Chega. Você não vai entrar e ponto final. Porque você me desrespeitou. Você duvidou. Eu mandei falar, você bateu, acabou. Você não entra mais. Chega de conversa. O maior profeta da história. O maior profeta da história, uma intimidade sobrenatural. Saiu fora. O que ele cometeu foi uma coisa simples, não foi tão grandioso assim de erro. E olha a punição que ele recebeu. Nós estamos falando de um Deus que é santo, que é misericordioso, mas de um Deus também que é justo. O lado da justiça, nós temos que olhar para a justiça, porque ele exerce a sua justiça. Ele exerce a sua justiça. Ele não deixa a justiça de lado. Nós vemos que existe a justiça de Deus. A palavra, por inúmeras vezes, vai destacar Deus como um Deus justo, um Deus santo. Você nunca vai ver somente a santidade, somente a bondade. Você vai ver a justiça também ali. É um dos atributos de Deus, é a justiça, é um Deus justo que julga, que faz justiça retamente. Ele não erra na sua justiça. Então a gente olha e diz, poxa, mas foi forte demais o que Deus fez. Na visão nossa pode ser forte, mas na visão dele não. Na visão dele está certo. E nós não podemos dizer que está errado, porque ele é justo, nós somos errados. Então entenda, por mais que a pessoa seja de Deus, por mais que ela tenha aliança com Deus, se ela tomar uma decisão contrária à direção de Deus, às leis de Deus, ela vai pagar pelo que ela fez.
ela vai colher o resultado daquela plantação. Você pode ter certeza. Nós estamos mostrando para você o que realmente diz a palavra de Deus, porque muitas pessoas talvez não tenham essa compreensão e acham que pode fazer de qualquer jeito, fazer de qualquer maneira, empurrando com a barriga. E não é assim para se andar com Deus. Nós vemos que, por mais que a pessoa tinha intimidade, quando ela cometia erros, ela colhia os frutos daqueles erros. Olha o que diz a palavra em livro de João, capítulo de número 4, versículo 22, diz assim: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, Jesus disse isso para uma mulher samaritana. Certa vez, Jesus estava com sede, foi até um poço para tomar água, ele estava sozinho, seus discípulos tinham ido até a cidade para comprar comida, e Jesus com sede se aproxima dessa mulher samaritana, pede água, isso e aquilo, inicia-se um diálogo. Então, ela disse que eles adoravam a Deus ali nos montes. Então, essa mulher, ela disse, olha, nós adoramos a Deus aqui nos montes, mas os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Então começou a tocar nesse assunto de servir a Deus, de adorar a Deus. Olha o que Jesus responde: vocês adoram o que não conhecem. Vocês adoram o que não conhecem. Vocês dizem que estão adorando a Deus, mas vocês não conhecem a Deus, vocês não estão adorando a Deus, não. Você tem noção do que Jesus falou? É a mesma coisa de um crente nos dias de hoje disser, olha, eu sirvo a Deus. Jesus falar, você não está servindo, não. Olha, eu adoro a Deus. Jesus falar, você não está adorando, não. Não, mas eu estou louvando, estou batendo palma, eu subo no monte, eu faço campanha, eu faço jejum, eu vou na igreja. Jesus vai falar, não, mas você não está adorando, não. Você nem sabe o que você está fazendo. Tem noção da gravidade da situação? Então, quando Israel, vamos entender, quando Israel foi levado para o cativeiro babilônico, alguns judeus continuaram em Israel. Não foram todos os judeus que foram deportados para a Babilônia. Alguns judeus, os mais pobres, o rei da Babilônia permitiu que eles ficassem ali, em Israel. A terra não ficou vazia, o país de Israel, porque senão outros povos viriam e tomavam posse. E se casaram com outros povos que o rei da Babilônia enviou para morar em Israel. Então, além dele deixar alguns judeus ali em Israel, e o rei da Babilônia enviou outros povos de outras nações que ele também havia dominado para morar em Israel, para cultivar a terra, para plantar, para continuar trabalhando, frutificando. E o que aqueles judeus fizeram? Se casaram com aqueles povos, misturaram o povo judeu com o povo de outros povos, dando origem assim a uns judeus mesclados com outros povos que eram os samaritanos. Consequentemente, herdaram usos e costumes pagãos e adoravam a Deus como uma mistura de costumes judaicos e costumes pagãos, ou seja, heresia. Por esse motivo, adoravam a Deus em vão. Então, os judeus, quando o rei Nabucodonosor veio e levou a maioria para a Babilônia, os que ficaram ali conheciam as leis e os costumes de Deus. Eles conheciam os que estavam ali. Porém, o rei da Babilônia começou a enviar outros povos ali para misturar com eles. E aquela cultura do judaísmo mixigenou não somente a cultura, mas eles também. Houve uma mixigenação com outros povos. E a cultura dos outros povos também veio para eles. Então eles fizeram uma mistura de judaísmo com paganismo. E foram cultuar a Deus nos montes, que eram os samaritanos. Os samaritanos eram uma mistura de judeus com outros povos. E misturaram os costumes judaicos com costumes de outros povos para adorar a Deus. Então eles faziam ali heresias.
automaticamente, em vão, Deus não estava recebendo aquilo ali, porque era heresia, não estava de acordo com a lei de Moisés. Assim tem acontecido no Brasil, na grande maioria das igrejas, porque se você for estudar o cristianismo da igreja primitiva que teve origem no país de Israel, aqui no Brasil houve uma mixigenação entre esse cristianismo que tem origem no país de Israel com a Umbanda, Quimbanda, o Candomblé, o Espiritismo. Houve uma mixigenação. É por isso que existe hoje um cristianismo no Brasil que é muito parecido com o que se faz nos terreiros de Umbanda, com o que se faz na Macumba. Exemplo, essas revelações que você vê por aí, essas profecias, tudo isso tem na Macumba. Mas no cristianismo lá em Israel, quando surgiu, não tinha. Então, quando o cristianismo foi introduzido no Brasil, aconteceu a mesma coisa. Houve uma mixigenação com a cultura que havia aqui no Brasil. É por isso que até os ritmos de muitos louvores aqui no Brasil é ritmo de Umbanda, ritmo de Macumba, o batidão. Até o louvor. Você pode pegar, a maioria das igrejas estão nesse ritmo. E as pessoas começam a rodar, gritar, pular, cair para o chão. Enfim. Nós não vamos entrar muito nesse ponto, mas para você entender, ou você adora a Deus, serve a Deus do jeito que está escrito, ou vai ser em vão. Porque Jesus diz, vocês adoram o que não conhecem. Vocês estão achando que estão agradando, mas não estão agradando. E se nós formos por este caminho, igual esses judeus foram, mixigenar o cristianismo que teve origem no país de Israel com outras culturas, com outros ensinamentos de outras religiões, pode até ficar atraente, ficar bonito aos olhos humanos e agradar a seres humanos. Mas a Deus não agrada. Você pode ter certeza disso. A Deus não agrada e Deus não aceita isso. Ou nós adoramos a Deus exatamente do jeito que as Escrituras ensinam, ou nós vamos perder o nosso tempo, ou nós vamos vivermos uma religião aqui nessa terra. Uma religião. Como os samaritanos estavam vivendo uma religião, adorando a Deus nos montes, achando que Deus estava recebendo. E Jesus diz, vocês não sabem o que estão fazendo. Vocês não têm noção do que estão fazendo. A salvação vem dos judeus, ou seja, olha para que os profetas judeus falaram, inspirados pelo Espírito Santo, e quando ele diz que a salvação vem dos judeus, significa que foram através dos judeus que surgiram todas as profecias, que Deus, o Espírito Santo deu pelos profetas, e que o próprio Jesus viria da linhagem dos judeus como o intercessor, como o salvador. Então é por isso que diz que a salvação vem dos judeus. Então, o mais interessante aqui, tudo é interessante na Bíblia, mas o que chama atenção é o seguinte: aqueles samaritanos estavam adorando a Deus de coração, achando que estavam fazendo certo, mas por terem heresias no meio, costumes de outros povos, outros ensinamentos, Deus não aceitava. Assim está acontecendo no Brasil, na maioria das igrejas. Costumes espíritas pagãos misturados com cristianismo. Deus não aceita. Deus não aceita, Ele só vai aceitar se nós fizermos de acordo com a palavra dEle. Se fizermos de acordo com a palavra dEle, Ele vai aceitar. Se não fizermos de acordo com a palavra dEle, Ele não vai aceitar. Esta é a palavra do Senhor Deus.